Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal e Enem. Aprendizado para você ir além. E Centro de Ensino Alice Coutinho. Matrículas abertas. Ligue 3339-6230. E aí, galerinha, bom dia! O Conectados no Enem tá de volta e hoje o nosso foco é a preparação do corpo e da mente para os 2 dias de provas. Vamos receber o nutricionista Juscelino Bevenuto, que vai dar dicas sobre alimentação no dia da prova. O que levar, afinal de contas? O que evitar? Ele responde tudo daqui a pouquinho. Também vamos dar dicas de como otimizar o tempo de prova e como a respiração pode ajudar no controle da ansiedade. Então se liga e vem com a gente! Gente, e aí? Estudaram bastante ao longo da semana o que a gente viu na semana passada na aula de linguagens? Se preparem, hein? Tá chegando a hora da prova, a hora decisiva. Após meses de preparação, chega o dia do exame e você ainda precisa se preocupar com muitas coisas, né? Como o material que vai levar, meio de transporte, hora de sair de casa. No meio dessa confusão, é muito fácil esquecer um fator fundamental para o seu bom desempenho na prova: a alimentação. A gente ouviu alguns estudantes para saber como eles se preparam em relação a esse assunto. Confere aí. Na cantina da escola, Matheus, Maria Eduarda e Yasmin nem sempre escolhem lanches muito saudáveis. No caso de Yasmin, dessa vez ela optou apenas por um picolé de frutas. Isso porque já começou uma dieta para uma alimentação mais equilibrada para não ter nenhum problema no dia do Enem. Eu comecei recentemente um atendimento com a minha nutricionista e a gente já começou a acrescentar algumas coisas na minha dieta. E a gente já fez um planejamento também para o dia do Enem. Então ela me indicou um energético sem açúcar, chocolates meio amargo, muita água para me manter hidratada e ajudar na minha concentração durante a prova. Então, no caso, você já começou? Já comecei toda essa preparação, porque falta pouco tempo para o Enem. Então, quanto mais cedo, melhor, para poder me adaptar melhor, né? Matheus ainda não está seguindo uma dieta mais rígida, mas nos 2 dias de provas, já sabe o que vai levar para matar a fome sem passar mal. Eu sempre levo uma barrinha de chocolate, normalmente meio amargo mesmo, para me ajudar na concentração. Sempre levo também garrafas de água para me manter hidratado e algo sempre mais puxado para algo mais nutritivo, para que eu consiga fazer a prova bem. Yasmin e Matheus vão fazer o Enem pela 3ª vez. Os dois com foco no curso de Medicina. Já Maria Eduarda, que quer cursar Direito, vai fazer o exame pela 1ª vez. E nesse caso, vale pedir uma ajudinha aos amigos para saber o que comer no dia das provas. Eu fico pedindo ajuda aos meus amigos, porque como é meu primeiro Enem, aí eu não sei muito o que eu vou levar, mas com certeza algo mais leve para eu comer, né? E na hora de montar o kit de alimentação é preciso ficar atento a algumas regras. Assim como as garrafas de água não podem ter os rótulos, os recipientes contendo algum tipo de alimento também devem estar transparentes. Já alguns alimentos, como barras de cereal ou até mesmo barras de chocolate, podem ser levados nas embalagens originais. Mas se essas embalagens não estiverem presentes, vale a mesma regra do recipiente transparente. Regras decoradas agora é tomar cuidado para não errar na hora da escolha dos alimentos. Se liga que a Uninasal tem uma condição pra lá de especial. Conte com a primeira e a segunda mensalidades por R$ 99,00 cada, mais desconto de até 60% durante todo o curso. É isso mesmo, é a sua chance de fazer uma graduação diferente de tudo que já viu na Uninasal. O aluno conta com o Ubiqua, um sistema de aprendizagem que usa a mais avançada tecnologia para transformar o aprendizado em uma experiência sem fronteiras. É você conectado com os profissionais, os empreendedores e os professores mais relevantes no Brasil e no mundo. Sem falar na formação focada na prática, que simula o dia a dia de cada profissão. Você pode ter acesso a tudo isso com esse descontão de até 60%. Já pensou? Tem mais! Atenção! Se você vai fazer o Enem ou fez nos últimos 5 anos, entre com a sua nota e aproveite a oferta sem precisar fazer o vestibular.
Garanta a sua vaga pelo site uninasal.edu.br. Uninasal não para. Olha, minha gente, a gente vai seguir agora com esse assunto, agora com dicas e orientações com o nosso convidado, o nutricionista Juscelino Bevenuto. Doutor, chegue para cá. Muito bom dia. Bom dia, Alegria Paulo. ter o senhor aqui com a gente, Satisfação. viu? Bom dia, pessoal de casa, bom dia, estudantes. Vim aqui hoje para dar umas dicas e ajudar o pessoal a se preparar no dia que antecede a prova e também no dia da própria prova. Olha, tem gente que na hora de se preparar para algo, quando fica nervoso, quando a ansiedade bate, corre logo para uma válvula de escape muito comum. Você aí de casa lembra o que é o chocolate ou algum outro tipo de comida que a pessoa sente prazer ao se alimentar daquilo. Mas e aí, doutor, qual é o melhor caminho a ser seguido? Bom, é interessante que nós evitemos o uso do chocolate, principalmente no dia da prova, porque o chocolate, o qual nós temos o hábito de comer, ele tem muito açúcar. Com o advento, né, ultimamente, da gente ver esses chocolates que tem 70% cacau, é uma opção mais interessante. Mas dos chocolates mais convencionais, que a gente vê o pessoal utilizando muito nos dias da prova, é meio perigoso por causa de um processo que a gente chama de letargia. Então, ao invés de você ficar mais ativo durante a prova, você vai ficar mais sonolento por ter um pico de glicose, consequentemente um pico de insulina, e isso vai te deixar mais sonolento. Pode perder o foco, Pode né? perder o foco. Então não é bem interessante a gente utilizar o chocolate como um aliado. E aí, como é que deve ser feita essa alimentação? Então, um fator que é muito negligenciado pelos alunos é a questão do dia que antecede a prova. É interessante que o aluno ele se alimente muito bem no dia que antecede a prova, como se já estivesse preparando o organismo dele para o dia da própria prova. Ou seja, vamos fazer uma reserva de nutrientes que a gente vai utilizar no dia da prova. E essa alimentação deve ser rica em quê? Então, essa alimentação no dia que antecede a prova, é interessante que nós dermos aos alunos e que eles façam uma alimentação baseada em alimentos que sejam ricos em fibras, que sejam ricos em gorduras boas, como azeite, como castanhas oleaginosas e como proteínas que tenham também um percentual de gordura baixo, como por exemplo uma carne de frango, uma carne de peixe, por exemplo, que seria algo até mais leve e que faça com que a digestão seja facilitada. Mas uma coisa que a gente precisa também ter cuidado, né, doutor? É assim, a gente tá falando em fazer reserva, gente, mas não é para sair comendo tudo que vê pela frente, não, né? Tem que moderar também, né? Tem um limite ali. Então, outro ponto interessante que deve ser observado no dia que antecede a prova é que você faça a sua última refeição nesse dia que antecede a prova um pouco mais cedo, porque assim você faz o processo de digestão, você vai dormir mais leve, já com o processo digestivo já em andamento e para não ter uma noite ruim de sono e que isso venha culminar com um mau sucesso no dia da prova, né? E aí, quando a gente fala sobre o dia da prova, o que deve ser levado em consideração no que diz respeito à alimentação? Bom, com relação ao dia da prova, uma coisa que também há dúvidas com relação ao café. Tem gente que não toma café e no dia da prova quer tomar no intuito assim de ficar mais ativo. Se você não tem o hábito de tomar café, não é interessante tomar café no dia da prova. Se você já tem o hábito de tomar, tudo bem. O seu café da manhã, no dia da prova, deve ser baseado em frutas oleaginosas e proteínas de alto valor biológico, como por exemplo o ovo, que é algo muito simples, que é algo muito em conta e todo mundo tem acesso. Com relação à alimentação do almoço, digamos assim, seria interessante comidas também que têm um processo de digestão mais fácil. Por exemplo, um grão de bico, uma lentilha, uma ervilha, um arroz, por exemplo. E uma carne como frango, peixe ou uma carne magra, patinho, uma carne moída, por exemplo. Agora, com relação ao que levar, daí é interessante que não se dê preferência a esses alimentos industrializados, chocolates, salgados, aqueles salgadinhos de pacote, biscoito recheado, e sim que se dê preferência, você pode fazer um lanchinho com castanha do Pará, nozes, amendoim, castanha de caju, uvas passas, por exemplo, e frutas secas, como tem o advento agora de muitas frutas secas, né? Tem figo, damasco,
até banana mesmo desidratada, e frutas que sejam fáceis de carregar, como por exemplo banana, maçã, que também é algo fácil assim de carregar, né? Então seria basicamente isso. E levar em consideração também a questão da hidratação, né? É muito importante a hidratação, visto que o cérebro é 75% de água, então imagina você estar lá muito concentrado na sua prova e ao mesmo tempo você está desidratado. Isso pode te deixar com dor de cabeça, fadigado e que vai atrapalhar o teu desempenho na tua prova, né? E aí, nessa da hidratação, tem algum limite também? Ou se de repente bateu aquela vontade de estar se hidratando, lembrou, é importante estar fazendo? Olha que interessante, Paulo. Quando você sente sede, já é um sinal de que você já está desidratado. Então você tem que tomar água antes de sentir... Mesmo sem querer. Mesmo sem querer. Você tem que tomar água antes de sentir a sede. Quando você vem sentir a sede, é porque você já está desidratando mesmo. E aí quando a gente fala dos erros mais comuns dos alunos no que diz respeito à alimentação. O senhor já deixou bem claro muita coisa, mas tem aluno que é danado, a gente precisa ser mais incisivo. Quais são os principais erros? Digamos assim, o top 3, o que não deve se levar em consideração na hora da alimentação durante a prova. O que não levar de jeito nenhum, doutor? Primeiro ponto, evita de comer fora no dia da prova. Visto que você já está com aquele nervosismo e se você come fora, você está propenso a ter um desarranjo intestinal, por exemplo. Então, esse é uma coisa assim, que deve ser evitada no dia da prova. Faz a sua refeição em casa, tudo normalzinho, a comida que você já conhece. Temperinho de mamãe. Exatamente, não tem melhor. Evita levar esses alimentos ultraprocessados, salgadinhos, esses chocolates, aqueles chocolates recheados, essas guloseimas de uma forma em geral. Evitar mesmo. E a dica, digamos assim, a dica de ouro seria levar frutas. É muito interessante você levar frutas, porque vai deixar o nosso candidato, o nosso aluno, saciado por bastante tempo, por conter fibras, por conter antioxidantes, e sempre ali do teu lado, um pouquinho de água, sempre se hidratando, tipo, sucesso. Não tem como dar errado. Vai nessa que dá certo, viu? O senhor orienta, por exemplo, a gente já mostrou no nosso programa uma reportagem que contou a história de uma jovem que nessa reta final de preparação, a família dela contou com o serviço de um nutricionista para estar apoiando ela na reta final da preparação. É importante o aluno que, por exemplo, tem essa condição, que a família também tem essa condição financeira, o senhor indica que procure esse profissional, o nutricionista, para essa reta final de preparação? Sim, indico sim, Paulo, até porque é um profissional que tem que estar ali em todas as fases da preparação do candidato, até mesmo quando ele entrar na própria universidade, visto que essa etapa do Enem é uma etapa que causa muita ansiedade. Então, como você bem comentou no início, o pessoal usa como válvula de escape a comida. E daí, quando você vai ver, passou no Enem, mas, tipo, perdeu uma parte da saúde. Então, é melhor prevenir do que remediar. Olha, uma verdadeira aula. Se aqui no Conectados no Enem a gente tem essa oportunidade de tirar dúvidas a respeito das matérias que caem com mais frequência, a gente também não pode deixar de lado essa preparação que pode ser decisiva, pode ser determinante entre passar ou não passar. Estar bem preparado fisicamente, psicologicamente é fundamental. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Fica aberto ao espaço para as suas considerações finais. Desejo boa sorte a todos os candidatos. Levem em consideração todas as dicas e tenho certeza que, além do estudo que vocês têm feito até então da preparação, junto com uma boa alimentação, vocês vão obter sucesso aí nessa caminhada de vocês. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, sou eu quem agradeço. Tá aí, esse foi o doutor Juscelino trazendo, olha, realmente informações valiosas que valem, viu? Não apenas para quem está se preparando para o Enem, não, viu? Você aí que está descuidando da alimentação, fique ligado, é bom se cuidar. Gente, no próximo bloco a gente mostra como otimizar o seu tempo para fazer uma boa prova e como o emocional pode ser um fator fundamental na hora. Então não sai daí, a gente volta já. Todo início é pequeno,
não temo e vou aprendendo. Eu me adequo ao que tenho, mas não limito meu sonho. Liberdade é o que somos pra ser o que nós quisermos. O aprendizado é claro e ele não para. É outro dia, irmão, outra oportunidade, seja a melhor versão. Forme sua identidade, livre pro sim e pro não. Em casa ou na cidade, sala de casa é aula e ela não para. Aprender aqui não tem limite. Uninasal, aprendizado que forma líderes. A boa educação me ajuda a escolher o certo. Eu sei onde eu quero chegar. E para alcançar, é preciso ter uma base bem construída, professores que estimulem o prazer do aprendizado e trocas de experiência, sala de aulas bem equipadas com kit multimídia e um moderno laboratório. Realizei meu sonho de ingressar na faculdade e mais, aprendi valores. Não é sobre só educar, é sobre formar cidadãos, com os elos que norteiam o nosso trabalho: Deus, família e escola. Nos 2 dias de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o candidato não pode deixar de levar um documento oficial com foto. Pode ser o RG, a carteira de motorista, carteira de trabalho ou até mesmo um passaporte. Para o estudante que perdeu ou teve o documento roubado, ele deve levar um comprovante de que solicitou a segunda via do documento e também um boletim de ocorrência. A gente lembra também que alguns documentos com foto não são aceitos como comprovação no Exame Nacional do Ensino Médio. São eles: carteira de estudante e até mesmo aquelas carteirinhas de clubes. Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal e Enem. Aprendizado para você ir além. E Centro de Ensino Alice Coutinho. Matrículas abertas. Ligue 3339-6230. Estamos de volta! E aí, como é que anda a sua preparação para o Enem, hein? A organização do tempo de resolução das questões é essencial no aproveitamento da prova, assim como o controle da ansiedade. Por isso, a gente foi em busca de algumas dicas que vão te ajudar na hora da prova. Acompanhe! Raíssa não tem se preocupado apenas em aprender o conteúdo. O tempo para administrar nas provas do Enem é um desafio. Mas a estudante já tem uma estratégia em mente. Eu pretendo começar com a redação, porque eu acho que assim se torna minha prioridade, porque eu acho mais fácil de administrar. Depois eu pretendo fazer primeiro as questões, aquelas de imagens, aquelas que eu sei mais do conteúdo, que eu acho mais fáceis, e aquelas as quais eu preciso pensar mais, as quais são mais difíceis, segundo meu conhecimento, deixar para segundo plano. Além disso, também já sabe o que vai fazer no segundo dia de provas para fazer do relógio um aliado. A solução realmente é você ir pulando aquela que você não sabe, respondendo todas, assim, as que você sabe, e deixando para o final aquelas que você mais complicada para poder otimizar o tempo e não ficar muitas questões. No primeiro dia de Enem serão 5 horas e 30 minutos para responder às 90 questões. 45 de Ciências Humanas e suas tecnologias e Linguagens e suas tecnologias. Além disso, também é preciso fazer a redação. Já no segundo dia, será essa mesma quantidade de questões. 45 de Ciências da Natureza e suas tecnologias e 45 de Matemática e suas tecnologias. No segundo dia, o estudante terá 30 minutos a menos. Por isso é importante se programar. A cada questão a gente faz uma média de uns 3 minutos, no máximo uns 3 minutos e meio. Por exemplo, quando o aluno ele for fazer a parte de redação, de humanas e suas linguagens, é ideal fazer logo a redação logo de início. Por quê, professor? Porque a mente está mais, vamos dizer assim, descansada. À medida que você vai fazendo a redação, a sua mente ela vai ficando um pouquinho mais cansada. Agora, quando você vai para a parte de, no caso, o segundo dia, que é no outro domingo, quando você pega a partezinha de física, de química, de matemática, se você é um aluno que você não gosta de muitos cálculos, você tenta fazer logo aquelas questões mais teóricas. Cauã vai fazer o Enem pela primeira vez, mas também já sabe como vai administrar esse tempo. Sem experiência com a prova, treinou respondendo simulados. Tem uma média certa, né, para cada questão, uns 3 minutos mais ou menos para cada, e tentar administrar principalmente nas mais difíceis. Mas algumas questões vai demandar mais tempo, e aí a outra vai ter que... Aí vai
tem que saber equilibrar mesmo. Só que a prova não exige do estudante apenas as habilidades nas áreas e uma boa administração do tempo gasto em cada questão. Nos 2 dias, é preciso controlar o nervosismo. Essa preparação ela precisa começar antes. E no momento da prova, uma dica valiosa é que os alunos utilizem técnicas de respiração. Então, inspirar, expirar. Quando a gente faz isso de forma consciente, de forma controlada, a gente consegue reduzir as substâncias químicas que acabam sendo elevadas durante o estresse. E aí, consequentemente, a gente consegue reduzir os batimentos cardíacos, se concentrar mais na prova, Então, isso é uma dica a nível externo. E se a gente pensar internamente, é importante que os alunos prestem atenção em quais pensamentos estão sendo ativados no momento da prova, Então, se algum pensamento de desvalor, de que eu não posso, eu não consigo, analisar esse pensamento é real, E prestar atenção na trajetória que foi construída ao longo de todo o ano. Gente, para passar no vestibular, a gente tem que ter uma escola que nos dê suporte, não é mesmo? Professores capacitados, salas de aula equipadas e conteúdo programático em dia. No Alice Coutinho Centro de Ensino tem tudo isso e mais. A escola tem a preocupação de ensinar valores. É o lugar certo desde a educação infantil até o ensino médio. Confira! A boa educação me ajuda a escolher o certo. Eu sei onde eu quero chegar. E para alcançar, é preciso ter uma base bem construída, professores que estimulem o prazer do aprendizado e trocas de experiência, sala de aulas bem equipadas com kit multimídia e um moderno laboratório. Realizei meu sonho de ingressar na faculdade e mais, aprendi valores. Não é sobre só educar, é sobre formar cidadãos, com os elos que norteiam o nosso trabalho: Deus, família e escola. Se você aí é estudante, precisa saber o que levar para o Enem, mas também o que não levar, seja documentos, materiais escolares, alimentos. É essencial saber o que é permitido e proibido para não se arriscar e nem se esquecer de nada. Será que é permitido levar mochila, celular, marcadores de texto? Fique calmo, nós preparamos uma lista com os itens fundamentais. No dia das provas é obrigatório levar um documento original e oficial com foto. Pode ser carteira de identidade, de motorista, carteira de trabalho ou passaporte, se você for estrangeiro. Em caso de perda ou roubo, você terá que levar o comprovante de solicitação da segunda via ou um boletim de ocorrência. E fica atento, carteira de estudante, carteira de clubes e outras nesse estilo não são válidas. Caneta esferográfica transparente com tinta preta é a única que pode ser levada no dia das provas. Somente esse modelo é aceito pelo IMEP, então separa pelo menos 2, tá? Você pode levar seu celular, mas lembre-se de desligá-lo para que ele não toque durante a prova. Caso isso aconteça, você pode ser eliminado do Enem. O fiscal da sala vai te entregar um envelope para guardar seu celular. Esse envelope vai ser lacrado e deve ser colocado embaixo da carteira. Lembre-se de ir bem alimentado, leve lanches e água. Você não pode usar óculos escuros, relógio, artigos de chapelaria, como bonés, chapéu, viseira, gorro e similares. Lápis, lapiseiras, borrachas, réguas, corretivos, livros, manuais, impressos e anotações não são autorizados, assim como materiais eletrônicos. O Exame Nacional do Ensino Médio está chegando. Será nos dias 13 e 20 de novembro e é preciso ficar atento aos horários. Os portões vão abrir ao meio-dia em ponto e eles fecham 1h da tarde. As provas terão início 1h30 da tarde. No primeiro dia, o candidato terá 5h30 para responder às 90 questões e também produzir o texto da redação. Já no segundo dia, o candidato terá apenas 5 horas para responder às 90 questões no segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio.
Ah, meu Deus do céu, mas já, minha gente, nosso programa tá chegando ao fim, passa rapidinho, né? Sábado que vem tem Conectados no Enem. A gente vai encontrar você a partir do meio-dia com muita revisão de conteúdo e dicas para você que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Sente saudade não, que sábado que vem a gente se encontra. Até lá! Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal e Enem. Aprendizado para você ir além. E Centro de Ensino Alice Coutinho. Matrículas abertas. Ligue 3339-6230.